Todo mundo já está se preparando para a despedida de 2021. E que tal receber o ano novo de uma forma bem doce, deliciosa? A gente vai mostrar como fazer uma sobremesa muito fácil e que ainda aproveita um dos sucessos do Natal. É o pavê de panetone. Vai passando na sua tela uma das principais atrações desse período de fim de ano, o panetone. Claro que o Natal já passou, mas tem muita gente que ainda tem um por aí sobrando, não é não? E que tal aproveitar a delícia em excesso para incrementar a festa do Réveillon? É a proposta da chefe Gabriela Carvalho para adoçar a chegada de 2022. A ideia surgiu justamente para a gente poder aproveitar as sobras do Natal, né? Pavê é uma sobremesa que todo mundo adora. E aí a gente, ao invés de usar o biscoito, a gente vai usar o panetone. Vamos aos ingredientes. A receita leva 200 gramas de manteiga, 400 gramas de açúcar de confeiteiro, 400 ml de creme de leite e essência de baunilha. Além disso, um panetone de frutas ou de chocolate e um cálice de licor. Por fim, 200 gramas de chocolate meio amargo e 200 ml de leite. O primeiro passo é fazer a ganache. Coloca o chocolate numa panela e depois acrescenta 200 ml de creme de leite. Atenção para o fogo baixo. Na verdade, ela pode ser tanto em banho-maria, como assim, porque aqui, como eu já coloquei o creme de leite, eu consigo ter o aquecimento do creme de leite que ajuda a derreter o chocolate sem queimar, né? O banho-maria, a ideia é para que seja realmente em fogo baixo, sabe? Segue mexendo sempre até derreter todo o chocolate e para evitar que grude. Quando ficar nessa consistência homogêneo, já pode apagar o fogo. Atenção que é bem rápido, em 3 minutinhos a ganache está pronta. Agora que a gente já fez a ganache, eu reservei ali para ela esfriar, tá? Porque ela só vai entrar na sobremesa quando estiver realmente fria. E a gente vai para o creme de manteiga. Numa batedeira, eu vou colocar 200 gramas de manteiga. Aqui eu vou entrar com algumas gotinhas da essência de baunilha. Eu uso mais ou menos essa tampinha para medir. A gente vai começar batendo e aos poucos eu vou adicionando o açúcar impalpável, tá? Esse açúcar aqui, vocês percebem que ele é bem fininho, como se fosse um pozinho mesmo, um talco. É um açúcar que a gente usa para receitas de confeitaria, certo? E é um açúcar fácil de encontrar no mercado. A gente vai começar a bater a manteiga e aos poucos vai entrando com o açúcar. É importante misturar a manteiga com a baunilha e depois ir acrescentando devagar o açúcar. Nesse início, a gente precisa ir dando uma paradinha para ir trazendo esse açúcar que vai ficando nas bordas para o centro. A gente vai bater até esse creme ficar um creme bem clarinho. À medida que o creme vai batendo, a gente tem uma mudança de temperatura da manteiga e ela vai absorvendo o açúcar, né? Por isso eu não coloco esse açúcar todo de uma vez. A gente separou aqui 400 gramas do açúcar impalpável, mas eu vou percebendo se ele vai todo. Às vezes sobra um pouquinho, tá? O processo leva de 5 a 10 minutos, batendo sempre. Quando o creme ficar assim, clarinho, fofinho e liso, já está no ponto certo. Agora, acrescenta mais 200 ml de creme de leite e atenção para a dica. Importante, misturar o creme de leite com a espátula, tá? Não colocar ele junto na batedeira, porque o creme de leite tem uma tendência a amolecer muito rápido, então ele vai mudar essa textura que eu preciso, mais cremosa, e se eu tivesse com ele na batedeira, essa textura ficaria muito mais fina, que não é o objetivo aqui, tá? Mexe mais um pouco e pronto, creme de manteiga finalizado. Vamos então para o panetone. A chefe escolheu de frutas. Coloca 200 ml de leite numa vasilha e acrescenta licor. Depois pode cortar o panetone em fatias. Quem tiver ele em pedaços em casa pode usar.
Com tudo separado e a ganache que estava reservada, lembra? Já fria, vem a montagem do nosso pavê. Para começar, separa um recipiente para a sobremesa e coloca a primeira camada de creme de manteiga, forrando bem o fundo. Depois, mergulha os pedaços de panetone no leite, rápido mesmo, e vai soltando em cima do creme. Coloca uma nova camada de glacê de manteiga e outra do panetone molhadinho. E agora a gente vai fazer a última camada do creme de manteiga, tá, gente? Vocês podem perceber que a montagem do pavê de panetone ela é bem parecida com a montagem do pavê tradicional. Só que no lugar do panetone, no pavê tradicional a gente colocaria o biscoito, né? O biscoito de champanhe ou aquele outro biscoito de leite que geralmente é usado também. Espalha bem para cobrir o panetone. Agora, para finalizar, é hora da ganache de chocolate. Por que é importante colocar a ganache fria? Como a gente tem manteiga aqui, que é muito fácil a temperatura, né? A gente coloca ele frio para que essa manteiga não derreta e não mude a consistência do nosso creme, tá? Vai despejando o chocolate por cima, devagar. Já dá para ver que a sobremesa está ficando muito suculenta. Depois de colocar toda a ganache, espalha com a colher para cobrir bem. E pronto! Agora é só levar o pavê para o congelador e depois retirar, para a alegria dos convidados. Na hora de servir, tem um segredinho importante. É preciso resfriar para garantir que a textura desse pavê, que já está aqui maravilhosa, fique ainda mais suculenta. A ideia, chefe, não é servir congelado, né? Passou ali aquele tempo, tirou congelado e já servir, não. Dá pra gente fazer ali antes um momento de resfriamento, não é? Isso, o ideal é que a gente coloque ele mais ou menos 2 horas no congelador e antes de servir a gente retire por mais ou menos meia hora para que ele volte para esse ponto de pavê. A gente não quer um sorvete, né? Na verdade, a gente quer que ele fique assim, com essa textura cremosa. E olha, tá cheiroso, hein? E outra coisa importante é que também não se quer que derreta. Nem que derreta e nem que fique congelado. É justamente essa consistênciazinha aqui de meia hora para garantir o sucesso do pavê. Exatamente. E é claro que agora a gente vai ver o sabor, né? Se ele tá tão gostoso quanto tá bonito. E eu acho que tá, viu? Pelo cheiro e pelos ingredientes, tem como errar, né? Com esses ingredientes. Não tem como errar, essa é a melhor hora. O gosto, já imagina, né? Delicioso! O panetone de frutas acaba equilibrando o sabor da ganache, sendo uma boa surpresa para quem espera o gosto tradicional de pavê. Uma observação é que a gente vê facilmente que dá para cortar bem os pedaços. As fatias do panetone elas foram colocadas relativamente grandes e eu achei que talvez houvesse uma dificuldade, mas não, né? A gente corta de... Não, é simples. Na verdade, como ele vai úmido, né? A gente não pode cortar tão pequeno para que na hora de umedecer ele quebre e nem tão grande. Então a gente corta fatias médias, deixa ele bem úmido na receita e na hora de comer a gente consegue cortar com a colher. Uma sobremesa dessas já pode chegar a 2022 e que venha doce e maravilhoso como o nosso pavê de panetone.